Bom dia. Pô, hoje vou dividir um texto, né? Pensamento sobre um texto. Tem gente que já me pediu para fazer estudo bíblico junto. Eu acho que eu não tenho essa competência toda. Tem algumas partes da Bíblia que eu conheço muito bem, né? As partes mais fáceis, o Evangelho, o Apocalipse, os Atos dos Apóstolos, então essas coisas eu conheço muito bem, até poderia falar, mas não como um estudo assim, mas uma curiosidade, né? Porque eu não me sinto capaz de me dizer assim, um grande conhecedor desse tipo, né? Para fazer uma coisa dessa. Então, mas tem algumas coisas que eu vou aprendendo e gosto de passar, né? Então, o Senhor me ensina e aquilo que eu escuto do Pai de Jesus eu vou passando à frente, né? Tem esse texto, ele é complicado para quem não consegue entender ele, mas eu vou tentar falar dele um pouquinho, indo devagarzinho com vocês, né? Dividindo, né? Ele está em Ezequiel 47, a fonte maravilhosa que jorra do templo, né? Ele tem duas visões. Tem a visão no tempo nosso, né? Que ele ainda não aconteceu, mas ele vai acontecer, né? E, quer dizer, já está começando a acontecer, na verdade. E tem a visão espiritual que o Senhor está querendo mostrar aqui, tá? Então tem as duas visões. E você pode pegar minha Bíblia, tá aqui, ó, eu vou ler, né? Você vai ver que ela tá rabiscada, tal, porque Bíblia de gente de Deus é rabiscado, tem anotação, tem as coisas mais importantes, tal. Então eu vou dividindo, né? Não tem nenhuma pretensão de falar algo absurdo, né, demais, mas apenas dividindo. Diz assim: conduziu-me então à entrada do templo, né? É o templo de Jerusalém. Eis que as águas jorravam sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Então ele dá uma descrição do templo, onde é que era, e fala que tem uma água que começou a jorrar do templo. A água que jorra do templo é o Espírito Santo, né? A água do Senhor. Esta água escorria para baixo do lado direito do templo, ao sul do altar, ou seja, saía do altar, né? Saía do altar e ia na direção do oriente. Fez-me sair pela porta norte, contornar o templo ao lado de fora até o pórtico exterior oriental, para ver de fora, né? E eu vi a água brotar do lado sul, né? Interessante, né? Do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados. Esse homem é um anjo. O anjo, ele é um agrimensor, nesse caso. Ou seja, ele mede. Quando o Senhor mede, um agrimensor passa um anjo para medir, é que ele vai fazer alguma coisa. Sempre leia aí o texto de Deus e bota isso na mente, né? O Senhor mandou um agrimensor. Ele primeiro mede e depois faz justiça. Ele mede e tem um ato depois, né? Observem isso, vocês vão ver isso em vários textos. Então ele mediu 1000 côvados. Um côvado é mais ou menos meio metro. Então ele mediu 500 metros. A seguir, fez-me passar pela água, que me chegou aos tornozelos. Esta água é o Espírito Santo. Então, o que o anjo de Deus fez? Fez ele passar pela água. Então, ao passar pela água, a água que acontece com a gente, ela nos molha, é característica da água. Então, molhou ele até os tornozelos. Então, o que ele está falando? Que o Espírito Santo tocou ele na base do tornozelo, ou seja, uma coisa muito inicial. Então, aqui é o que a gente começa a falar do começo da conversão. Deu para ver? Então, no começo da conversão, o Senhor vai... Ele mede o suficiente, te leva até um certo local para você receber essa graça, faz você passar por aquilo
E você, ao tocar na água, no Espírito Santo, você começa um processo. Dá para ver o que Deus está falando? Né? Vou continuar aqui. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar a água que subiu-me até os tornozelos. Então, tem um passo. Aí, depois que você fez aquele passo, ele faz um segundo passo. Né? O que é o segundo passo? Ele mediu mais 1000 côvados. Aqui é uma passagem de tempo. Né? Ele fez você passar mais 500 metros. Você caminhou mais 500 metros, 1000 côvados. Aí, quando você caminhou esses 500 metros, mais 1000 côvados, você tinha possibilidade de ter um outro contato maior com o Espírito Santo, com o próprio Deus. E o que acontece? A água subiu até os joelhos. Já viu? Você já foi muito mais profundo. Olha a palavra, profundo. Lembra que Deus chama a gente a mergulhar e mergulhar profundamente no Espírito Santo? Profundamente no amor de Deus? Profundamente lá dentro de Deus? Então é isso aqui que ele está falando. Aí, o que aconteceu depois? Mediu-me de novo 1000 côvados e fez-me passar a água e subiu até os quadris. Ou seja, outra passagem de tempo, outra experiência com Deus, e ela foi mais profundo. Ela chegou até os quadris. Mediu em fio mais 1000 côvados, outra passagem de tempo. Era uma torrente que não podia atravessar. Olha só. De tal modo que as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Val quer dizer é um barquinho, ok? Então, o que Deus queria fazer com ele? Queria que agora ele mergulhasse completamente, uma quarta conversão. Deu para ver isso? Né? Uma quarta conversão, a torrente de Deus é tão grande, o Espírito descendo de Deus sobre a pessoa é tão grande, e o mergulho é tão grande, que ele vai nadar profundamente. Né? E pode passar até barcos. Deu para entender? E aí o que ele fala? Viste, filho do homem, falou-me, e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Então, ele já está mergulhado em Deus. O anjo fez ele passar. Todo mundo acha que ele foi voando, né? Não, ele passou, ele nadou de um lado ao outro. O anjo o fez passar. Por quê? Porque na quarta conversão a mudança é muito grande, é muito forte. E a gente tem medo. Entendeu? O que ele fala assim, ele ficou com medo, viu aquela torrente, aquela mudança muito grande e tal. E o anjo teve que ajudar ele a passar, a fazer um mergulho em Deus. Foi, né? Onde é que eu parei? Então ele foi para o outro lado. Quando ele chegou do outro lado, daquela experiência de conversão, o que ele viu? Né? O que ele viu? Ora, retornando, avistei duas margens, ou seja, ele era capaz de discernir que tinha um antes e um depois daquele momento, foi tão grande a mudança dentro dele. Né? Margens e uma torrente, e nas duas margens uma grande quantidade de árvores. Árvores, nesse caso aqui, não quer dizer árvores, quer dizer, pode ser pessoas ou pode ser graças. Vamos continuar. E aí, mas quer dizer também outra coisa, os olhos dele se abriram. Deu para perceber isso também? Porque ele já estava do outro lado da margem. E lá, quando ele estava do outro lado, ele não via essas árvores. Ele não tinha um entendimento do que estava ao seu redor. Ele só caminhava. Deu para ver? Agora, do outro lado, com ele sendo muito mais profundo no espírito, ele consegue ver que tinha árvore dos dois lados. Então, o entendimento dele começa a se abrir. Ele começa a perceber coisas que ele não percebia, né? Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental e elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que essas suas águas se tornarão mais saudáveis. Para quê? Né? Então ele está falando que do tempo vai surgir esta água, que vai fazer um rio, que essas águas vão chegar até o mar.
O mar, se eu pegar a versão temporal do nosso tempo, é o mar morto. E ele está falando que essa água é tão pura que vai chegar no mar morto e vai gerar vida. Todo mundo conhece. O mar morto fala que é um mar super salgado, não tem vida nele. Ok? Guarda só essa informação, depois a gente volta de outra forma. Mas ele vai se tornar vida. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que aonde esta água bater, aonde ela for parar, vai gerar vida. E o mar, que aqui ele está falando no sentido espiritual, são as pessoas. Ele está falando que essa água que vai sair do templo, que ele está passando por ele, vai chegar em outras pessoas e que é um mar de gente, e esse mar de gente voltará a ter saúde, ou seja, vida. Ou seja, essas pessoas estão mortas. Mas estão mortas como? Mortas espiritualmente. E que o Senhor vai voltar a dar vida a estas pessoas. Vida sobrenatural. Vida de um filho de Deus. Deu para ver onde está chegando? Onde é que eu parei? Esse texto é grande. Acho que vou ter que dividir esse vídeo. Em toda parte, aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. Né? E lá grande quantidade de peixes. Ou seja, tem animais dentro da água que não estão vivos. Ou seja, tem gente caminhando dentro da igreja, mas que não está viva. Ou seja, está fazendo simplesmente o procedimento de um peixe, só nadando. Ou seja, não está vivo. Deu para ver o que Deus está falando? E Ele quer que essas pessoas tenham vida. Para isso que Ele está liberando esta torrente de água e está passando por você. Entendeu o que Ele está dizendo? Não é legal? Então, onde vai chegar, vai viver e haverá lá uma grande quantidade de peixes. Lembra a pesca milagrosa de Jesus com os 12? Né? E eles pegaram lá grande quantidade de peixe. Viu a realização dessa promessa? Né? Tudo que essa água atingir se tornará saudável. Saudável pode ser também lido como vivo, tendo saúde. E em toda a parte aonde ela chegar, essa torrente haverá vida. Entendeu? A vida que Deus está falando. Jesus fala, quem não morrer não terá vida eterna. Deu para pegar a brincadeira? Né? Na praia deste mar estarão pescadores. Quem são esses pescadores? Voltamos à pesca milagrosa. Os 12, os discípulos, aqueles a quem a água do Espírito Santo chegar. Esses são os pescadores. Você. Eles estenderão suas redes desde Engade até Englalim. No judaico não é bom. E haverá aí peixe de toda espécie em abundância, como no grande mar. Ponto. Peixe de toda espécie. Então, a pescaria do Senhor é para peixe de todas as espécies, ou todas as espécies de ser humano que existir. Altos, baixos, gordos, magros, não interessa. Todos são peixes para o Senhor buscar na sua rede, para o seu rebanho. O Senhor está falando que a pesca dele, ele já começa a falar aqui, é para todo mundo. Então, o Antigo Testamento, gente, é para todo o mundo, é para a salvação de todos. Pode ser que eles não queiram, mas Deus quer dar saúde e vida para todos. Ele veio para isso. É para isso que ele manda o Espírito. Olha só que coisa interessante, ok? Viu? É para todas as espécies, de todos os peixes, que tem até no grande mar. O grande mar já é, ele está falando do céu, da casa dele, ok? Ou seja, são pessoas para lá. Deu para entender? Acho que sim. Vou aprofundar mais um pouquinho. Mas, olha o aviso de Deus. Seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados que estão ao sal. Ou seja, tem gente que não vai querer. A todos nós, Deus dá opção. Mas tem gente que não quer largar os seus charcos, as suas doenças espirituais, emocionais,
intelectuais, ideologias. Eles não querem Deus. Eles gostam de viver a doença, viver o castigo, viver as coisas ruins. Eles não querem largar os seus mangues, as suas pobrezas, os seus altivez, o seu orgulho, os seus pecados. Não querem. Deus está oferecendo a todos os peixes, a todas as pessoas. Mas tem muita gente que não vai aceitar porque não quer largar os seus mangues e seus charcos. Entendeu? A gente faz a nossa parte. Como pescador, a gente lança as redes e tenta trazer. Deu para entender? É legal esse texto. Ao longo da torrente, em cada uma das margens, crescerão árvores frutíferas de todas as espécies, e suas folhagens não murchará. Não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses os frutos novos, porque estas águas que vêm do santuário, essas águas vêm do santuário. O que Deus fala? Ou seja, o peixe está no mar. Você pescou. Você trouxe ele para o reino de Deus. À medida que você trata esse peixe, você vai tratando as pessoas, Deus fala que vai colocar elas como grandes árvores, frutíferas, que dão fruto. Lembra que Jesus fala? Pelos frutos conhecereis as árvores e vão saber se elas são boas ou ruins. Então, é a mesma analogia que Deus está usando. Ok? Então ele está falando que as pessoas vão crescer a ponto de ser grandes árvores, que darão muitos frutos. Frutos para quem? Para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a casa de Deus. E essas árvores aqui vão para cima. Ok? Vão para a casa de Deus no futuro. E elas ficam onde? Às margens do grande rio. Deu para ver? Se você se afastar do rio, você perde a graça. Né? Jesus fala, se um galho sair perto da árvore, se soltar, ele morre. Ele faz essa analogia. E aqui ele faz a mesma analogia, só que usando o rio e a árvore. Se a árvore ficar longe do Espírito Santo, porque tem muita gente que caminha, começa no Espírito Santo, depois começa uma altivez, eu faço, eu tenho uma inteligência, agora eu sei tudo. Coitado, acabou de começar a cair, está longe de Deus. Aquele que está perto de Deus, que tem a obediência, que tem a humildade, que sabe abaixar a cabeça, vai ficar perto da grande água e vai ficar perto de Deus. E vai continuar crescendo e dando os frutos cada vez mais vigorosos e mais quantidade. Deu para ver? Todos os meses vão dar frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Ou seja, o Senhor dará a comer ou fisicamente e espiritualmente para alimentar o nosso ser. E a palavra que vai sair dessas pessoas, esses seus atos, farão o quê? Suas folhas servirão de remédio. Remédio para a alma, remédio psicológico, remédio para o físico, remédio para as pessoas, para que elas sejam saudáveis. Eu quero que vocês sejam felizes e felizes em abundância. Eu quero que vocês tenham tudo e tudo em abundância. Deu para ver? Todo o texto, ele volta para o mesmo ensinamento. Aqui em diante é um outro texto que ele continua, mas isso aqui é já uma parte mais aprofundada que vai exigir um outro conhecimento que eu não vou falar agora não. Ele vai falar como da terra e como é que eu vou falar? Do reino de Deus. Como é que ele vai ser dividido e repartido. Eu não vou falar agora não, que isso precisa de mais aprofundamento. Mas eu queria voltar a ver como esse texto, se você pega esse texto e vai ler ele historicamente, não vai fazer o menor sentido. Porque nada disso aconteceu. Esse texto está acontecendo agora, tem Israel, que está realmente aparecendo um rio que está jorrando do monte do templo, está indo para o Mar Morto, e está gerando em áreas do Mar Morto, já estão tendo peixes e vida. Ou seja, a palavra de Deus é para este tempo e está se cumprindo agora. Então, é a hora de você começar a ir para onde esse anjo, né? O anjo me levou para um lugar e mediu lá 1000 côvados. Está na hora de você ir. Qual parte do 1000 côvados você está? Você está ainda no início, molhando os tornozelos? Você está na parte aí já chegando aos joelhos? Você já caminhou mais, que já chegou no seu quadrinho? Ou você já está mergulhando em Deus? Ou você está conseguindo perceber tudo que está realmente acontecendo e a visão do mundo espiritual com as aves, as pessoas, o que é importante, o que não é? Deu para ver como um texto
No Antigo Testamento ele diz tudo muitas vezes, só que a gente não tem ideia. Então Deus muitas vezes me ensinou, primeiro ele me ensinou a ler os textos, sem entendê-los. Depois ele foi explicando o que era aquele texto. E quando a gente entende o texto, a nossa vida muda. Acho que ficou muito grande, mas desculpa aí, mas é empolgante. Né? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse texto que Deus me deu semana retrasada. Eu anotei aqui para falar, porque eu acho ele é lindo. Esse texto é muito lindo. E a segunda parte um dia eu falo. Tá bom? Paz e bem.